Ministério é uma palavra que no nosso meio, na língua portuguesa, pode ter diversos sentidos. Quando usado no contexto teológico, ele é uma tradução de uma palavra grega que significa basicamente serviço. Nesse sentido, o ministério pastoral é um serviço constituído por Deus a favor da pregação do Evangelho. É um serviço que Deus dá ao mundo, é um serviço que Deus dá à igreja. Nesse sentido, o ministério jamais deveria ser entendido como um status diferenciado, como um lugar de destaque, por assim dizer, ou como uma honra para a pessoa em si. A honra é do ministério no sentido de ser um veículo de Deus para trazer a palavra que salva. A rigor, direito de estar no ministério, ninguém tem. Para estar no ministério é preciso ser chamado por Deus para esse serviço. Nesse sentido, nenhum de nós tem o direito de exigir ou de querer estar no ministério. Deus nos chama. É muito bom estar no ministério. É bom aspirar ao ministério, como diz o apóstolo Paulo, mas ele pertence a Deus, em última análise. Nem ao pastor, nem à igreja pertence o ministério, mas pertence a Deus, como um serviço que ele dá para a pregação do Evangelho ao mundo e à própria igreja. Deus instituiu o ministério e, de fato, ele o entregou à igreja. E Deus escolhe pregadores, pastores, ministros, enfim, por meio da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado sempre de não colocar o ministério contra a igreja e vice-versa. Da mesma forma, não colocar o ministério acima da igreja. Sim. E vice-versa. Na verdade, nós estamos todos debaixo da graça, da misericórdia de Deus, que ordena pregar o Evangelho. Para isso, ele escolhe alguns no meio da igreja, escolhidos por intermédio da igreja, para fazer essa proclamação. Mas a relação tem que ser uma relação harmônica, exatamente porque ela, em última análise, está debaixo do propósito benéfico, benévolo de Deus, de salvar por meio da pregação do Evangelho. Se nós olhamos de maneira muito rápida agora aqui para o Antigo Testamento, nós veremos que já lá nas páginas do Antigo Testamento nós temos, num dado momento, a instituição de um ofício. O ofício sacerdotal. Os sacerdotes são escolhidos por Deus e eles são responsáveis pelo culto a Deus. E dentro deste culto a Deus, uma parte fundamental é a instrução ao povo de Deus. Mais propriamente, olhando para o Novo Testamento, nós veremos que Jesus, já no início do seu ministério messiânico, uma das primeiras coisas que ele começa a fazer é escolher pessoas. E nós temos lá aquele quadro muito bonito em que Jesus chega diante de alguns pescadores e diz para eles: olha, vocês agora venham após mim e eu os farei pescadores de homens. A partir daquele momento, os evangelhos nos relatam que Jesus reúne um grupo. Havia uma grande multidão que sempre seguia Jesus, alguns até por curiosidade, enfim. Mas havia um grupo mais reduzido, que acompanhava Jesus e que ouvia o seu ensino e que foi sendo gradativamente preparado. Dentre esse grupo, que é um grupo que em alguns momentos chega a 70, Jesus retira 12. Nós temos isso lá no Evangelho, em Mateus, conforme no capítulo 10, em que ele pega 12 desse grupo maior e ele, inclusive, muda a designação desses discípulos. Ele passa a chamá-los de apóstolos. Então, na verdade, a igreja cristã fundamenta a instituição do ministério no próprio ministério do Salvador Jesus Cristo, que escolheu homens, preparou-os. No capítulo 10 de Mateus, ele envia esses 12, depois eles voltam e fazem todo um relatório para ele, mas ao final do Evangelho, e os 4 Evangelhos nos relatam isso, Jesus envia estes 11, agora sem Judas, né, para que preguem o Evangelho e administrem os sacramentos em todo o mundo. Então, na verdade, no ministério de Jesus está a fundamentação para a instituição do ministério pastoral. E isso vai ser depois corroborado pelos apóstolos. O apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso, por exemplo, nas suas epístolas, não é? Mas, na verdade, o ministério começa lá no chamado de Jesus àquele pequeno grupo, aqueles homens que ele constitui, para que no futuro sejam os proclamadores do Evangelho.
Apesar de que algumas das funções do sacerdote do Antigo Testamento se perdem com o tempo, por exemplo, o sacrifício de animais, que na verdade apontavam para o grande sacrifício de Cristo, mas o aspecto de ser um grupo de pessoas constituída por Deus do meio do seu povo, isso é importante que se diga, não sobre o povo, mas no meio do seu povo, para servir a este povo com a palavra, com o sacramento, e a gente pode falar dos sacramentos do Antigo Testamento, de uma certa maneira, os sacrifícios de animais eram sacramentos, porque era o próprio Deus que dava o animal. Então, nesse sentido, nós vemos já a fundamentação do ministério pastoral lá no Antigo Testamento. Mas, como disse, mais propriamente, mais especificamente, no ministério do próprio Salvador Jesus. O ministério é, de fato, de Cristo. Ele pertence a Cristo. A questão que nós vamos abordar mais adiante é a quem Cristo chamou para isso, né? E que critérios ele próprio e os apóstolos, mais adiante, corroborando o ensino de Cristo, que critérios foram colocados para a escolha destes que estarão no serviço da palavra e dos sacramentos. Né? Mas é muito importante que a gente, ao falar do ministério, volte-se sempre novamente para o Salvador Jesus. Né? O objetivo do ministério não é constituir um status de honra dentro da igreja, não é colocar pessoas sobre a igreja. O objetivo do ministério é o próprio Salvador Jesus, no seu grande amor, servir ao mundo com o que ele tem de mais precioso, que é a sua palavra da salvação. Essa tem que ser a grande ênfase sempre. Quando nós voltamos nossos olhos para a pessoa que está no ministério como tal, e nós a enaltecemos enquanto pessoa, aí nós começamos a ter problemas. Bem, talvez primeiro é importante lembrar o seguinte, claro que esse é um tema um tanto polêmico, ele divide opiniões, divide inclusive posições teológicas de igrejas cristãs. Existem diversas denominações cristãs sérias, né, comprometidas, que, enfim, querem ser fiéis à palavra de Deus e que têm o ministério feminino, mas é importante lembrar que a maioria dos cristãos no mundo estão no grupo de igrejas que não têm o ministério feminino. Aí nós podemos lembrar os católicos romanos, ortodoxos e diversas igrejas protestantes, luteranas, presbiterianas, etc. Bom, uma resposta muito direta a essa sua pergunta, por que a IELB não tem mulheres pastoras? Uma resposta assim bastante direta é dizer que a IELB quer ser fiel àquilo que é ensinado na própria palavra de Deus. Independente deste ensino ser facilmente aceito ou não, ou ser um ensino que provoque discussões, ou um ensino que aparentemente afronte opiniões, mas a IELB é uma igreja que quer ser fiel ao ensinamento da palavra de Deus. Ela quer ter obediência por aquilo que o próprio Deus, na sua palavra, nos ordena, e a IELB entende, na leitura da Escritura Sagrada, que há restrições na Bíblia, na própria Bíblia, não no direito da igreja, mas na Escritura, a que mulheres sejam pastoras. Ou seja, em outras palavras, a IELB procura ser obediente à palavra de Deus quando esta nega às mulheres o ministério pastoral. Talvez até é bom a gente caracterizar bem essa palavra que eu próprio utilizei, o direito, né? Lembrando lá no começo, quando falamos sobre ministério, é sempre importante lembrar que direito ninguém tem, né? Nenhum homem tem o direito. Isso é um chamado divino, o próprio Deus, então, por intermédio da igreja, coloca pessoas neste ofício, né? Então, nesse sentido, a gente precisa olhar o tema a partir, não de um direito que as pessoas tenham, e hoje na nossa sociedade fala-se muito de direitos iguais, o que em muitos aspectos é muito bom, mas no sentido, falando-se sobre o ministério pastoral, é preciso voltar a Cristo. E nesse sentido, sim, nós temos uma base bíblica muito sólida para isso. Novamente, de uma maneira rápida, porque o nosso tempo é curto, voltando-se ao Antigo Testamento, nós temos lá a instituição do sacerdote, e naquela ocasião temos apenas homens sendo sacerdotes. Nós sabemos que em outros povos lá da antiguidade havia sacerdotisas, não havia no povo de Deus. Quando Jesus chama pessoas para prepará-los ao ministério, ele escolhe 12 homens. E é muito importante que se diga que havia mulheres que seguiam Jesus. E mulheres muito fiéis. O Evangelho, conforme Lucas, no capítulo 8, até nos nomeia um grupo de mulheres, dizendo que elas serviam a Cristo e aos discípulos com os seus bens. Né? Então, nós podíamos chamá-las de seguidoras de Jesus, sem dúvida nenhuma. Né? Pessoas que receberam uma honra muito grande de poderem seguir o Salvador.
É sempre importante lembrar, pastor Tiago, que em muitas culturas da época de Jesus, a mulher nem mesmo merecia ser ensinada. Olha só. Né? Há rabinos, e aí há uma discussão entre os rabinos judeus, mas há um grupo de rabinos que dizia que era melhor que o pai nunca ensinasse sua filha, que isso seria algo muito ruim. Nossa. Né? Jesus, pelo contrário, ele é seguido por mulheres, ele ensina as mulheres. Depois nós podemos falar um pouquinho mais sobre o papel da mulher na igreja, que é importantíssimo, né? Jesus dá uma atenção muito especial às mulheres, ele quebra muitos paradigmas, ele quebra paradigmas culturais, ele rompe com preconceitos que havia na sociedade da época. No entanto, ele apenas chama homens. Chama atenção também, pastor Tiago, que depois, quando falta o Judas, a igreja reunida lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, conforme o relato de Atos, Sim. ela vai escolher um 12º. E é muito interessante que lá em Atos capítulo 1, 21, é dito assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Bom, o que chama atenção é o seguinte: as primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. Elas tiveram esse privilégio, vamos dizer assim, né, de ver o Cristo vivo, ressurreto, e elas puderam anunciá-lo aos próprios discípulos. No entanto, isto não foi usado pela igreja cristã, orientada pelo Espírito Santo, para colocá-las como pregadoras, como apóstolas. Né? Mais adiante nós temos o apóstolo Paulo refletindo sobre isso, pelo menos em duas passagens muito importantes, quando lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele vai dizer lá nos versículos 33 e 34, o contexto é um contexto do culto, ele está falando do culto público, do uso dos dons no culto, também da necessidade de que esse culto seja devidamente ordenado, e ele vai dizer assim: como em todas as igrejas dos santos, ou seja, não apenas em Corinto, em todas as igrejas, Sim. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Importante aqui, pastor Tiago, a gente destacar algumas coisas desse texto para que fique bem claro. Em primeiro lugar, é como em todas as igrejas, é uma regra geral. Né? Ele termina dizendo como a lei o determina. Para o apóstolo Paulo, lei nunca é uma lei humana. A única lei que vale para ele é a lei divina, ou seja, isso é uma palavra divina. Ele diz: conserve-se as mulheres caladas, não lhes é permitido falar. Às vezes se tenta explicar isso dizendo que as mulheres estavam cochichando durante o culto, fazendo uma certa desordem. No entanto, chama muito a atenção que o verbo usado pelo apóstolo Paulo para falar é um verbo usado consistentemente no Novo Testamento para proclamar. Proclamar. Para se ter uma ideia, apenas em 1 aos Coríntios, esse verbo é usado 34 vezes. E nesse capítulo 14 é usado 24 vezes. Olha só. No contexto do culto. Então esse falar, que as mulheres não são permitidas, não é conversar. Aliás, não é nem mesmo profetizar. Nós podemos talvez depois aprofundar um pouquinho isso. Né? O profetizar é uma atividade momentânea, circunstancial. Mas esse falar é uma pregação pública. Então, nesse sentido, o apóstolo aqui coloca essa restrição, né? Conforme a lei o determina, ele próprio diz. E depois ele vai dizer mais adiante: olha, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Ou seja, vocês acham que vocês podem inventar igreja? Sim. Na verdade, a palavra de Deus, ela determina as coisas. Nós vamos ver, por exemplo, que ao contrário de outros cultos que havia, no Antigo Testamento, por exemplo, as mulheres tinham participação no culto, elas eram recebidas no culto com toda a honra, Deus responde às orações delas, elas fazem sacrifícios e ofertas para Deus, mas apesar disso não havia sacerdotisas no povo de Deus. Sim. Veja o Novo Testamento, Jesus se encontra com a mulher samaritana, uma tremenda quebra de preconceitos ali, né? Quer dizer, falando com uma mulher e ainda samaritana, a mulher cananita, a mulher com hemorragia, a outra mulher lá na casa do Simão, uma mulher de má fama. Quer dizer, Jesus quebra alguns paradigmas muito fortes. Né? E como eu disse antes, mulheres testemunham a ressurreição de Jesus. Portanto, a dignidade da mulher ela é inquestionável. Não é esse que é o ponto. Há argumentos que dizem que Paulo era
era misógino, quer dizer, ele odiava mulheres, né? E isso naturalmente não confere com o texto bíblico, até porque o apóstolo Paulo é um fiel seguidor de Jesus, e o próprio Paulo tinha colaboradoras, mulheres, que ele cita em diversas das suas cartas. Sim. Então é importante que se diga isso. Não está em jogo aqui o valor da pessoa, né? O valor da mulher no Evangelho, no cristianismo, é elevadíssimo. E por quê? Porque a mulher foi redimida por Cristo, assim como o homem. Sim. Nós estamos falando aqui de uma função, de um trabalho, de um ofício. Isso é uma outra coisa. Não é o valor da pessoa que está aqui em jogo. Talvez só seguindo, pastor Isso, Tiago. vamos adiante, vamos lá. Tá gostoso, nós falamos de 1 Coríntios 14, também rapidamente, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ele vai dizer lá no versículo 12, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Tanto aqui como lá em 1 Coríntios, vamos começar por aí, ele fala de estar em silêncio. É importante lembrar que a palavra grega usada no texto original não significa ficar calado e jamais abrir a boca. Porque o próprio texto de 1 Coríntios fala que a congregação participa do culto, ela diz amém para as orações, por exemplo, né? Então esse estar em silêncio, na verdade, tem um sentido muito mais de prestar atenção naquilo que está sendo dito, no contexto do culto, que também é o contexto aqui de 1 Timóteo, capítulo 2. Sim. Mas o ponto que eu gostaria de destacar é, não permito que a mulher ensine. Lá em 1 Coríntios 14, Paulo dizia, não lhes é permitido falar. É usado um verbo na voz passiva. E o Novo Testamento usa muito a voz passiva quando o agente da passiva, aquele que está agindo, é Deus. Sim. Então, lá em 1 Coríntios, Paulo faz questão de dizer, Deus não permite. Aqui ele, na sua autoridade apostólica, vai dizer, eu não permito que a mulher ensine. Sim. Alguém talvez vai dizer, mas peraí, mas as mulheres estão ensinando, né? As mulheres ensinam na escola dominical, as mulheres ensinam seus filhos. Afinal, o próprio Paulo diz que Lóide e Eunice ensinaram Timóteo. Sim. Então, como é que pode ele dizer agora que a mulher não ensine? Parece uma contradição aparente. Parece uma contradição. Por isso é muito importante voltar ao texto. Aqui Paulo usa um verbo para ensinar, que é um verbo consistentemente usado no Novo Testamento para uma transmissão completa do ensino, do conhecimento bíblico. O Novo Testamento nunca usa esse verbo, por exemplo, para uma mãe, o que a gente diria, ensinando seu filho. Usa-se outros verbos. Né? Esse verbo aqui, inclusive, ele está num contexto muito interessante. Se nós olharmos um pouquinho antes, no versículo 7, 1 Timóteo 2,7, Paulo se apresenta como pregador, apóstolo e mestre. Pois a palavra mestre é uma palavra da mesma família do verbo ensinar, didáskalos. O verbo é didasco. E logo adiante, no capítulo 3, quando ele vai falar do ministério pastoral, no versículo 2 ele diz que uma das características que o ministro deve ter, o bispo, é apto para ensinar. Didaktikon é a palavra grega. Então, em outras palavras, para Paulo, esse ensinar não é uma transmissão da palavra. Isso a mulher faz em casa, ela faz na igreja, faz em diversos lugares, no testemunho pessoal do dia a dia. Mas o Novo Testamento não usa o verbo ensinar para essas atividades. O ensinar é propriamente o ministério da palavra. Então, nesse sentido, pastor Tiago, acho que é muito importante deixar claro para os ouvintes, né, que o Novo Testamento não tem nenhum problema com as mulheres. Ele, na verdade, fundamenta isso tudo na criação. Deus criou Adão primeiro, depois a mulher. Deus colocou ordem. Exatamente lá em 1 Timóteo 2:13, logo após ele dizer que não permite que a mulher ensine, ele diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E ele diz, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E aí é importante a gente lembrar uma coisa. Lá na criação do mundo, Deus criou o homem e a mulher. Tá? E obviamente que a relação entre o homem e a mulher era para ser uma relação completamente harmoniosa, mas Deus colocou ordem. O homem e a mulher. O homem é a cabeça da família. No entanto, note o que Satanás vai fazer. Satanás subverte a ordem e ele se dirige à mulher. Ele não se dirige ao homem, seguindo a ordem divina. Ele se dirige à mulher. Isso não torna a mulher mais culpada que o homem, até porque Adão
foi, digamos assim, foi um omisso naquela ocasião. Né? Voltando então aqui, o argumento de Paulo não é um argumento de capacidade. Aliás, hoje em dia mesmo, né, alguém dizer a mulher não tem capacidade para ser pastora, isso seria uma coisa que nós não poderíamos aceitar. Né? Existem mulheres teólogas e excelentes teólogas. Né? Nós temos no nosso curso de teologia da UBRA, jovens, senhoras, estudando teologia e são excelentes alunas de teologia. Né? E não há nada contra isso. Estudar a palavra de Deus todos podem e devem. E testemunhar essa palavra de Deus no dia a dia, com certeza Deus coloca as mulheres para isso, no lar, no trabalho, enfim, em qualquer lugar em que ela esteja. Né? A restrição do Novo Testamento é especificamente ao ministério pastoral, exatamente dentro da ordem da criação, não por uma questão cultural ou por um preconceito, até porque, como eu disse antes, a mulher tem no cristianismo uma honra que ela não vai ter em outras religiões. Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, 28, ele diz, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É muito importante que você tenha levantado esse texto, porque, na verdade, note, ali o apóstolo Paulo não está falando de ofícios e funções na igreja. Ele está falando de uma relação, nós podemos chamar assim, uma relação vertical, uma relação com Deus. Com Deus não há diferença se você é judeu ou é um grego, ou é um romano, ou é um cretense. O evangelho vale igualmente para você. Diante de Deus não há diferença se você é um escravo ou um livre. Na época havia aquela escravidão. Né? Mas note, aí é importante lembrar, pastor Tiago, com isto não houve uma eliminação de um sistema sociológico com escravidão. O apóstolo Paulo em nenhum lugar diz, olha, o evangelho acabou com a escravidão. Não, o evangelho coloca lado a lado tanto o servo, o empregado, como o patrão diante de Deus. Da mesma forma, homem e mulher. Não há diferença diante de Deus entre homem e mulher. Ambos são pecadores e ambos recebem o perdão dos pecados por meio do evangelho. Então, na relação com Deus, não há distinção nenhuma. Na função que se exerce neste mundo, Deus colocou determinados padrões, parâmetros e inclusive restrições. Por exemplo, como eu falei antes, nem todos os homens são pastores. Há restrições também para os homens. Ele deve ser apto para ensinar, por exemplo. Ele tem que ser devidamente preparado e ter a capacidade de ensinar. Então, não é assim que os homens são pastores e as mulheres não. Não, na verdade, há restrições e uma delas é de que Deus não chamou mulheres ao ministério, mas ele as chama diariamente para ações muito concretas no seu reino, e que são importantíssimas, e que as colocam num lugar de destaque, tanto quanto aquele que é um pastor. Até porque, como nós falamos antes, o destaque, em última análise, não é para a pessoa, mas é para o evangelho que é testemunhado. Há um ensino bíblico muito claro, e baseado no ensino bíblico, nós dizemos um não ao ministério feminino dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Mas o nosso grande ponto, o nosso grande tema é, em primeiro lugar, que o Evangelho tenha livre curso. Deus escolheu o ministério pastoral para publicamente anunciar esse Evangelho e administrar os sacramentos. E aí que tem que estar a ênfase. Mas da mesma forma, Deus chama homens, mulheres, jovens, crianças, idosos a testemunhar o Evangelho sempre, em cada momento da sua vida. Porque, em última análise, o que o mundo precisa é do Evangelho. E por isso, sejam pastores publicamente, ou sejam os membros da igreja, na sua vocação diária, é fundamental testemunhar o Evangelho. E por obediência à palavra de Deus, nós então nos conformamos àquilo que essa palavra nos ensina. Porque nós sabemos que aquilo que Deus revelou é o melhor. Nós podemos até ter as nossas opiniões pessoais e achar que isso pode ser bom ou aquilo pode ser ruim. No entanto, é preciso nós mantermos nossa consciência cativa à palavra de Deus. Porque, sem dúvida nenhuma, Deus sabe o que é melhor para a sua igreja.